Então, nós temos da aula planejamento, controle de qualidade e de experimentos. Esse tema, pessoal, comumente ele aparece nos livros como sendo um dos primeiros capítulos, mas eu costumo deixar esse capítulo na disciplina, no final da disciplina, justamente porque essa parte de planejamento, execução, cuidados, análise estatística, enfim, isso tudo a gente já viu no decorrer da disciplina, é, com os comentários das aulas, né, com aquela parte introdutória da disciplina, muita coisa do que a gente vai falar hoje a gente já viu. E essa aula, ela aparece como se fosse uma aula de revisão da disciplina, em que a gente vai retomar vários temas abordados no decorrer do semestre, aprofundar alguns tópicos, né, quanto a planejamento, a controle de qualidade, discutir um pouco mais em cima disso, que é a parte fundamental da disciplina, né? Mais do que saber analisar, mais do que saber interpretar, o fundamental, né, de um experimento é você planejar bem ele. Porque se você não planejar bem um experimento, tudo o restante não vai fazer muito sentido. O experimento foi mal conduzido e mal planejado, né? Mal planejado e, consequentemente, a condução dele, né, pode ser complicada. Não tem análise estatística que retome, né, uma situação ideal de planejamento. Então, é fundamental que a gente tenha o planejamento como sendo a parte mais importante dentro da execução de uma pesquisa agrícola. Você planejar bem, pensando em todos os pontos que podem estar relacionados, né, com aquela pesquisa e antecipar problemas, né? Eu acho que uma das principais vantagens aí do planejamento, de uma atividade de planejamento, seja ela para conduzir um experimento, ou para montar uma empresa, ou para fazer uma atividade qual for, planejamento ele é essencial, né? Na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, o planejamento ele é essencial. E para condução de pesquisas agrícolas, condução de experimentos, não é diferente, né? E a gente vai detalhar alguns tópicos aí de planejamento, controle de qualidade, né? Então, primeiro vem o conceito de planejamento e controle de qualidade. Planejamento de um experimento visa determinar com antecedência como vai ser o experimento, como serão analisados os dados, então, basicamente, o planejamento é você antecipar ou se antecipar todas as atividades que serão executadas e providenciar os meios necessários para conduzir o experimento, para coletar os dados do experimento, e também o planejamento está ligado à análise de dados, porque para você analisar os dados, você precisa saber organizar os seus dados, você fazer uma análise, uma leitura inicial desses dados, uma análise preliminar, uma adequação desses dados, no sentido de deixar na formatação que você precisa para fazer análise, você se adaptar ao software que você vai utilizar, testar se você sabe, né, e se não sabe, aprender a fazer a análise que você vai precisar lá na frente. Então, o planejamento ele é fundamental, não só para os tratos culturais, para a condução, para os meios para com que o experimento seja executado, mas também para a análise estatística. Você fazer uma análise semelhante ao que você vai ter que fazer no seu experimento é uma atividade fundamental, porque você vai conseguir ter mais tempo de aprendizado com aquele tipo de análise estatística. Você vai ter um entendimento melhor do que é análise estatística. E quando eu falo de planejamento de experimentos, eu sempre falo de um professor, um pesquisador já aposentado,
professor Gilson Volpato. O professor Gilson Volpato, ele é um escritor também na área de redação científica, né, a área que ele contribui bastante. E lá ele tem vários livros, vários materiais sobre esse tema, né, redação científica, e também ele escreve muito sobre a parte de análise, de planejamento de experimentos. E num dos cursos que eu fiz com ele, ele comentou, né, que quando ele tem os seus orientados, seja de iniciação científica, de mestrado, doutorado, especialização, seja o que for, ele começa a reunião, né, começa os tratos com esse orientado dele, pedindo, né, organizando as ideias da pesquisa, e assim que a ideia de pesquisa está pronta, ele pede para que o orientado dele faça um resumo, como se fosse publicar, né, esse resumo da pesquisa dele. Lógico que não tem nada ainda, né, não tem resultado algum, não tem nada de conclusivo, mas tem uma ideia, né, do que pode acontecer. E com base na estruturação do resumo, aprofundado os detalhes da pesquisa. E qual que é a lógica disso, né? Como você escrever um resumo de uma coisa que você nem fez ainda, né? A lógica disso é o planejamento. O planejamento que você precisa para ter uma pesquisa, né, para executar uma pesquisa, é basicamente um entendimento que você precisa para escrever um resumo do que foi a sua pesquisa. Você precisa saber todos os detalhes, né, tudo que foi executado na sua pesquisa para você poder construir um bom resumo, uma boa escrita, né? E nesse resumo, né, a gente não coloca muitos detalhes, mas você precisa dessas informações. Então, você vai pensar na metodologia, você vai pensar na análise, enfim, você vai pensar em todos os detalhes que podem estar envolvidos na sua pesquisa. O segundo passo, né, que o professor Gilson Volpato comenta, é que ele, com base na análise estatística que o aluno propôs, né, no seu resumo, o professor Gilson Volpato diz que simula dados, né, como se fossem dados coletados para algumas variáveis que serão analisadas, e com esses dados simulados, ele pede para que o orientado dele faça a análise estatística, né, como se aqueles dados reais fossem. Isso faz com que o orientado, faz com que a pessoa, né, seja eu, seja você, faz com que a gente force a buscar a solução, né? Ou seja, aprendizado para fazer aquela análise estatística. E isso é fundamental no nosso planejamento. A gente saber o que a gente vai fazer, saber por que a gente está coletando aquele dado e qual que é a importância daquele dado e qual o resultado possível que ele vai gerar. E quando a gente faz a análise estatística, digamos que você está trabalhando com um experimento simples, né? Alinhamento blocos ao acaso, com um fator só, né? Um experimento unifatorial, que você vai fazer uma análise de variância, os tratamentos, digamos que sejam do tipo qualitativo. Bom, se são, por exemplo, testes de cultivares, né? São 8 cultivares, lá 4 repetições, beleza, experimento bastante tradicional, simples de analisar. Talvez não tenha muita dificuldade, mas você vai ter que definir qual é o teste estatístico que você vai utilizar, a análise de variância é tranquila, você precisa, né, entendimento do delineamento, e por mais que vocês achem um absurdo, mas existem erros comuns, muitas vezes já me deparei, tentando, né, ou quando os alunos me buscam para auxiliar no planejamento ou na análise estatística, o aluno vem com os dados e eu pergunto qual o delineamento que você conduziu o seu experimento. O aluno não sabe. E isso é um erro extremamente comum, pessoal.
com como que você vai fazer uma análise estatística se você não sabe nem o delineamento que você conduziu. Se você não sabe o delineamento que você conduziu, provavelmente, se você não, né, não conduziu de acordo com alguma orientação de alguém que estava sabendo, né, o que estava sendo feito, você fez algo muito errado. E aí, quando eu peço, né, às vezes, para tentar descobrir qual o delineamento, eu peço para a pessoa desenhar como que o seu experimento foi conduzido, aonde que estavam as parcelas, quais eram as parcelas, como que os tratamentos estavam casualizados, né, onde que estava cada um, tá? Tento buscar o croquis desse experimento, né, que a pessoa desenhe, e aí nós chegamos a uma definição do que foi o delineamento, né, e isso é bastante comum, é um erro básico, né, mas a definição do delineamento é a parte inicial do seu planejamento, né, que você vai ter que descrever. Tranquilo? Então, vocês pensem nessa lógica e quando vocês forem executar o experimento, ou aqueles que já estão envolvidos em pesquisa, tentem fazer esse exercício, né, tentem buscar quais são as variáveis que eu vou analisar, como que é o meu delineamento, quais são, né, quantos tratamentos eu tenho, quantas parcelas eu tenho, quantas repetições, eu vou avaliar a altura de planta, eu vou avaliar a massa seca, eu vou avaliar, enfim, produtividade. Simule dados como se reais fossem, né, de forma aleatória ou de a forma que você acredita que vai acontecer, e force a buscar, a resolver essa análise. Não, se eu vou ter que fazer essa análise daqui, sei lá, 1, 2, 3 meses, para apresentar meu PIBIC, para apresentar meu TCC, eu vou fazer agora para, se eu tiver algum problema, não saber fazer análise, eu tenho tempo para estudar e para resolver, né, problema com software também é bastante comum, não sei mexer no software que eu preciso para fazer essa análise. Digamos que você está com um experimento lá que são 2 fatores, e os 2 fatores são do tipo quantitativo, e pode ser que esses fatores tenham interação significativa. Aí você vai precisar aprender uma técnica de análise chamada análise de superfície, ou superfície de resposta. E aí você precisa buscar, né, conhecimento, estudar, buscar software, ver como que interpreta. E se você tiver muito em cima do prazo para você entregar, ou seja, seu PIBIC ou seu TCC, você não vai fazer um bom estudo porque não teve tempo, você não vai fazer uma boa análise porque talvez não se ateve a todos os detalhes. Então, você precisa pensar no planejamento como um ganho de tempo, né? Você planejar bem e se antecipar a todos os possíveis problemas, inclusive os problemas de análise, é fundamental. Tranquilo? Então, isso basicamente é a lógica do planejamento de um experimento. Você se antecipar aos problemas, às demandas que você venha a ter. E o controle de qualidade é um que orienta o pesquisador ou o estatístico sobre os cuidados no planejamento, na execução, na análise dos resultados do experimento, de forma a manter, né, o erro que nós, sempre que conduzimos experimentos, nós vamos estar sujeito aí a um erro experimental. E o que a gente quer é minimizar esse erro, e os cuidados aí de planejamento, né, de controle de qualidade vão nos orientar aí para manter esse erro experimental o mínimo possível. Então, controle de qualidade de um experimento, a qualidade dele pode ser avaliada pela magnitude do erro experimental. Nós falamos bastante do erro experimental, ele é estimado, né, pelo quadrado médio do erro, que é uma estimativa de variância, né, é uma medida de variabilidade. Portanto, quanto menor essa variabilidade experimental, quanto menor esse quadrado médio do erro, mais preciso é o meu experimento. Sabe-se que o erro experimental ele é inevitável, sempre a gente vai estar sujeito a ele. No entanto, se for conhecida as causas, né, a origem, né, o que está inflacionando, o que está aumentando o meu erro experimental, eu posso pensar em medidas para controlar, para contornar essa fonte, né, essa causa de ampliação do meu quadrado médio do erro e manter ele em níveis aceitáveis. Além disso, deve-se analisar a qualidade da análise do experimento,
Então, a gente tem a qualidade do experimento e a qualidade da análise estatística do experimento. Então, são 2 pontos aí de qualidade. O quadrado médio do erro, né, ele vai nos dar uma medida global de variabilidade experimental, e aí nós temos uma das principais medidas aí de avaliação da precisão experimental, essa que a gente já vem usando ao longo do semestre, coeficiente de variação. E nós temos a possibilidade de fazer uma análise, uma verificação se a análise estatística está coerente, que é a partir da avaliação das pressuposições do modelo matemático. E é o que nosso tema da próxima aula, que a gente chama isso de análise de pressupostos dos modelos matemáticos, ou também chamado de análise de resíduos. Então, nós chamamos a análise dos pressupostos, né, de análise de resíduos, que nós vamos ver aí na próxima aula. O erro experimental, ele consiste na variação não controlada pelo pesquisador e que ocorre de forma aleatória entre as unidades experimentais que recebem o mesmo tratamento. Então, esse conceito de erro experimental, a gente já viu ele diversas vezes ao longo do semestre, né? E ele é fundamental a gente ter clareza, né, do que é o erro experimental. E eu comentei lá no início do semestre o que seria uma situação hipotética de um experimento que não tem, ou que o seu quadrado médio do erro é o mínimo possível. Qual que seria a situação em que nós teríamos um experimento em total homogeneidade, né, sem nenhum erro experimental? Como que seria esse experimento? Quais características ele teriam, né? Se você lê o conceito de erro experimental, você vai chegar a essa conclusão. E nós vamos chegar ao limite, né, numa situação hipotética, que dificilmente ocorre, né, se você interpretar, né, o que é o conceito de erro experimental, e diz que é a variação não controlada pelo pesquisador, essa variação ao acaso, variação de todo tipo, né, que o pesquisador não controla, variação, às vezes, do ambiente, às vezes do material genético, enfim, vários tipos de variações possíveis, né, que o pesquisador não consegue controlar e muitas vezes desconhece essa variação, né. Essa variação ela ocorre de forma aleatória entre as unidades experimentais que recebem os mesmos tratamentos. Então, vejam que o termo importante aqui é os que recebem os mesmos tratamentos. Isso quer dizer o quê? Que o erro, ele surge da diferença entre as repetições de um mesmo tratamento. Então, se você pegar lá, tem até esse gráfico aqui que pode nos ajudar, tem um gráfico pronto aqui. Beleza, vocês estão vendo esse gráfico aqui? Esse aqui é o gráfico do exercício que eu vou colocar para vocês. Aqui no eixo Y nós temos produção, e aqui no eixo X nós temos dose de enxofre. As doses é 0, vejam que tem 5 repetições aqui. A repetição, uma delas é a vermelha, outra verde, outra azul, outra amarela e outra cor-de-rosa. É 0, 20, 40 e 60. Aqui para cultivar A, aqui para cultivar B, aqui para cultivar C. Então, vocês vejam que as repetições, né, na dose 0 aqui para cultivar A, vejam que é um gráfico com interação, né, só para ficar aí a dica, né, no experimento pode ou não ter interação. E quando tem interação, o que a gente tem que fazer? Uma análise de regressão para cada uma das cultivares, né. Vejam que aqui as repetições, elas têm diferença, né, aqui está a produção em quilos por hectare, né, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, vejam que aqui está perto de 2.000 até, sei lá, 1.800, 1.600. Tem uma variação entre as repetições, assim, para essa dose, para essa dose, para essa dose, todas elas têm uma variação. Essa aqui, né, enxofre na dose 0 na cultivar B, que tem uma variaçãozinha menor, as repetições estão mais perto. E o erro, ele surge justamente dessa diferença entre as repetições. Se as repetições, quanto mais perto elas forem, né, cada um das doses, cada um dos tratamentos, quanto mais perto elas forem, menor vai ser o seu erro. Se nós chegar a um limite ainda que todas as repetições são exatamente iguais ou muito próximas, o nosso erro vai tender a 0. Tranquilo? Então, essa é a lógica. E o contrário é verdadeiro. Vocês podem ver aqui essa
talvez essa aqui seja a maior diferença, né? As repetições aqui da dose 60 na cultivar B, vejam que aqui, né, se nós traçar um eixo aqui, vai dar perto de 3.000, essa repetição com a menor valor. Já a amarela vai dar acima de 4.000, 4.200, 4.300. Então vejam que temos aí 1.000 e poucos quilos de diferença entre uma repetição e outra. Então, quanto maior for a diferença entre as repetições, maior é a variabilidade do seu experimento. Tranquilo? Então, essa é a lógica do erro experimental. Quanto menor a diferença entre as repetições de um mesmo tratamento, menor vai ser o erro. Quanto maior for a diferença entre as repetições, maior vai ser o erro. E a lógica, ela tem sentido, porque se você pensar, bom, aqui eu estou trabalhando com a cultivar B, né? Essa cultivar, esse gráfico do meio aqui é cultivar B. Aqui eu estou trabalhando com doses de enxofre, 0, 20, 40, 60. Se eu pensar exclusivamente aqui nessas 5 repetições, né, que são cada um dos blocos, é a mesma cultivar, é a mesma dose 60 de enxofre, e o manejo, ele foi, né, muito parecido. No caso do delineamento blocos ao acaso, ainda o delineamento admite, né, que tem a diferença entre os blocos, o bloco 1, 2, 3, 4, 5. Mas se nós pensarmos, se fosse no delineamento inteiramente casualizado, né, que existe total homogeneidade, ainda assim as repetições vão ter diferenças. E que, quanto, né, se a gente pensar pela lógica, se a mesma cultivar, o mesmo manejo, né, mesma dose de enxofre, era para ser muito parecida, né? Não teve variação extra nenhuma, né? Como que eu explico essa diferença de 1.000 e poucos quilos de diferença de uma repetição para outra no mesmo tratamento? Então, é isso que a gente busca no nosso experimento, né? Dar condições de que essa variação ela seja a mínima possível, tranquilo? E nós vamos ver várias técnicas aí para controlar isso aí. Beleza, então tá. Então, o conceito de erro experimental é esse aí, né? E toda variação que não seja do efeito dos tratamentos que nós estamos testando, nós desejamos que ela seja a mínima possível. Então, assim, a variância entre as unidades experimentais que recebem o mesmo tratamento é uma estimativa de erro experimental. Então, o quadrado médio do erro surge disso que nós estávamos discutindo. E a interpretação do erro experimental, na análise dos experimentos, ela é presente em vários momentos. Se nós pensar lá no primeiro teste de hipótese que a gente executa, que é o teste F da análise de variância, seja para qual o fator que nós estejamos considerando, o quadrado médio do erro ele vai aparecer no denominador. Se a gente vai testar lá o F, buscar, né, o cálculo do F calculado de tratamento, quadrado médio de tratamento dividido pelo quadrado médio do erro. Tranquilo? Então, nós queremos aí, para ter um efeito significativo, né, para encontrar diferenças entre os tratamentos que eu estou avaliando, eu preciso ter um valor de F calculado o maior possível. E para que eu tenha um valor de F calculado o maior possível, eu preciso ter um quadrado médio de tratamento alto, ou seja, que a diferença entre os tratamentos seja real, né? E isso, esse quadrado médio de tratamento vai expressar essa diferença, né? Se os tratamentos têm diferenças grandes ou não. E eu preciso ter um denominador aqui da minha expressão, um quadrado médio de erro baixo. Então, se a minha variação ela é baixa, eu vou conseguir, e o meu quadrado médio do erro é alto, eu vou conseguir ter um valor de F calculado alto, que vai ser maior que o F tabelado. E aí nós vamos ter um efeito significativo, e eu vou poder afirmar que estatisticamente eu tenho diferença entre os tratamentos, que essa diferença é significativa. Tranquilo? Se eu pensar no teste Tukey, né, o teste Tukey também tem o seu delta calculado, né, estimado a partir de uma medida de variabilidade, que é o quadrado médio do erro. E esse quadrado médio do erro ele vai estar presente em todos os testes estatísticos envolvidos na análise de variância. Se for na análise de regressão, o F calculado das regressões, o denominador também é o quadrado médio do erro. Então, o quadrado médio do erro é uma estimativa essencial aí na nossa avaliação da qualidade. E aqui comentando, né, o que a gente já comentou lá no
nossa aula sobre teste Tukey, né, que quanto maior, né, o quadrado médio do erro, maior será o delta. Eles estão no numerador, né, o delta e o quadrado médio do erro, eles são diretamente proporcionais. Então, maiores diferenças entre as médias são necessárias para serem consideradas significativas. Então, quanto maior esse delta, menor é a nossa precisão experimental. Então, as medidas de estimativa, né, de erro experimental, de variabilidade experimental, né, como avaliar a magnitude desse erro experimental, né? O coeficiente de variação é o mais tradicional, né? Raiz do quadrado médio do erro dividido pela média vezes 100 para dar em percentual. Então, essa medida, ela talvez seja uma das mais tradicionais e utilizadas como medida de precisão experimental. E nós temos tabelas, né, de classificação como essa que eu comento com vocês desde o início do semestre, né, realizada nessa tabela montada para ensaios agrícolas, avaliando produtividade de grãos, que tem essas magnitudes aqui, né, de um coeficiente de variação baixo, quando esse CV é menor do que 10, médio entre 10 e 20, alto entre 20 e 30 e muito alto acima de 30. Então, vai nos dar aí precisão alta quando CV é baixo, precisão média para CV médio, precisão baixa para CV alto e muito baixa para CVs muito altos. Então, nós precisamos aí, para ter maior confiabilidade nos nossos resultados, buscar coeficientes de variações mais adequados à nossa pesquisa, né? Lembrando que essa tabela ela é válida para essas condições, né? Produtividade de grãos, culturas agrícolas. Quando eu mudo de variável, eu tenho que buscar ou tabelas adequadas para minha variável ou buscar na literatura, né, valores de referência desses coeficientes de variação. Mas não existe só o coeficiente de variação. Existem outras medidas de avaliação de precisão experimental, como o coeficiente de precisão. O coeficiente de precisão, ele é uma ponderação do quadrado médio do erro, não só em função da média, mas também em função do número de repetições. Então, veja a raiz do quadrado médio do erro dividido por J, que é o número de repetições, dividido, né, esse resultado aqui dividido pela média vezes 100. Então, vejam, adicionou aqui um dividido por J, ou seja, ponderou não só pela média, mas também pelo número de repetições. Então, quanto menor o coeficiente de precisão, mais preciso ou de maior qualidade ao experimento. Então, nós temos uma outra medida que não é tão utilizada assim quanto o coeficiente de variação, mas fica também de apoio complementar aí para a nossa avaliação de precisão. Uma outra medida é a diferença mínima significativa, ponderada também em função do número de repetições. Se você olhar esse DMS em percentual, ele é muito parecido com a fórmula do teste Tukey, né, só que em percentual. Vejam aqui, 100 vezes, né, a amplitude total estudentizada, né, do teste Tukey, vezes raiz do quadrado médio do erro dividido pelo J, ou seja, pelo número de repetições, então ponderou pelo número de repetições e dividiu pela média. Então, muito semelhante aí ao cálculo do delta do teste Tukey, né? Inclusive utiliza, né, a tabela do teste Tukey, e foi desenvolvido também por esse pesquisador aqui, que foi meu orientador de iniciação científica e autor daquele artigo que eu recomendei para vocês lerem aí, que nós vimos no início da aula. E existem várias outras, né, estatísticas de avaliação da precisão experimental. Essas são as mais gerais, existem outras mais específicas a determinadas áreas, como o índice de acurácia seletiva, tem várias medidas aí de precisão experimental. Esse índice de acurácia seletiva se aplica mais na área de melhoramento genético, né? Quem for trabalhar com isso vai se deparar, e quem estiver fazendo leitura de artigos e tal, é uma medida de avaliação de precisão experimental também. Que indiretamente vai utilizar o quadrado médio do erro, inevitavelmente. No experimento, nós não temos só o erro experimental, nós temos mais tipos de erros. O erro experimental, nós já comentamos, né, da onde que ele vem, quando que ele é alto, por que que ele é baixo, e o erro aleatório ou o erro experimental, né, que ocorre de forma aleatória por
características desconhecidas, né, ou fatores que façam com que ocorra variabilidade e que a gente não controla, né, o pesquisador não controla. Ele é a variação entre as unidades experimentais com os mesmos tratamentos, ou a variação não controlada pelo pesquisador e ocorre de forma aleatória entre as unidades experimentais que recebem os mesmos tratamentos. E este erro que não incide sempre no mesmo tratamento e que não pode ser eliminado completamente, mas apenas reduzido ou minimizado. E esse é o objetivo aí da nossa aula de hoje, né? Pensar em estratégias que possam fazer com que o meu experimento ele tenha o seu quadrado médio do erro minimizado, ou seja, que as variações que o pesquisador desconhece, elas sejam minimizadas. Então, esse é o objetivo aí da nossa conversa sobre planejamento e controle de qualidade. Então, o que a gente precisa, né? Reconhecer essas possíveis variações e minimizá-las. E esse erro experimental, né, ele é reconhecido pelo modelo matemático do delineamento. Se nós lembrarmos aí da nossa medida nossos modelos matemáticos, o nosso último pedaço lá do modelo matemático não é o erro EIJ ou EIJK, é o nosso erro experimental. Nós não fizemos a estimativa desses erros lá nos delineamentos mais simples, né? Nós fizemos o cálculo, né, a estimativa, montando aquelas tabelas, né, com aquela coluna dos erros. Então, aquele erro é o erro experimental, é a estimativa de erro associada a cada uma das parcelas. Esse tipo de erro, ele repercute na magnitude do erro experimental e, por consequência, nas estatísticas F, nas comparações de médias, em todos os coeficientes de avaliação de precisão experimental. Mas existe um outro erro, um erro chamado erro sistemático. Esse erro, ele é bastante complicado, né? Porque ele é um erro no mais profundo conceito de erro, né? Por quê? Porque ele é um erro onde um determinado tratamento ele é favorecido ou prejudicado em todas as suas repetições. Vamos pensar assim, digamos que naquele experimento ali que eu comentei com vocês, eu planejei lá as doses de enxofre, 0, 20, 40 e 60 quilos por hectare. Só que minhas parcelas não têm 1 hectare para eu me colocar na balança lá e pegar 20 quilos e colocar nos tratamentos, né? Eu vou ter parcelas pequenas, né? Talvez 10, 20 metros quadrados. E aí eu tenho que fazer cálculos para verificar quanto de enxofre eu vou ter que aplicar na área da minha parcela. Regra de 3 simples, mas que às vezes dependendo do cálculo, né, às vezes só com enxofre é tranquilo, mas eu pego um formulado, às vezes já fica um cálculo mais complexo, e aí eu posso me equivocar nos cálculos. E aí, esse erro, ele não vai ser descoberto tão fácil. O modelo matemático não vê esse. Se eu fiz a regra de 3 para calcular, né, o equivalente para a minha parcela a 20 quilos por hectare, e eu fiz um cálculo errado e coloquei o dobro, digamos, 40 quilos, eu não vou nem saber, né? Eu fiz o cálculo, eu preciso de, sei lá, 150 gramas para aplicar nessa parcela, que seria o equivalente a aplicar 20 quilos por parcela. Esse seria o cálculo correto, 150, mas eu calculei e deu 300. E aí eu vou achar que 300 está correspondendo a 20 quilos, quando na verdade está correspondendo a 40 quilos, né? Porque é o dobro. Então, esse erro, né, nesse caso, o erro ele é somado ao efeito de tratamento e altera o quadrado médio de tratamento, ou seja, estou aplicando mais do que eu acredito que eu estou aplicando. E a estatística F, né, do tratamento, as conclusões sobre os efeitos, aí eu vou estar concluindo sobre uma dose que, na verdade, eu apliquei outra, então, totalmente errado, né. E é um erro que tem as suas origens, normalmente, em descuido do experimentador, né, do pesquisador, que fez o cálculo errado. Isso se aplica na aplicação de doses, de diferentes manejos, a irrigação, né, eu calculei, né, pela vazão, quanto de água eu preciso aplicar e tal, e achei que estava aplicando tanto e apliquei mais, né, do que, digamos que a dose que era para aquele tratamento. Então, em várias situações, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai calcular esses manejos experimentais, né, envolvendo aí cálculos. Então, refaça os cálculos, confira, peça para o seu colega de pesquisa, conferir também os cálculos, façam, né, os dois separadamente, depois junto, para ver se está batendo os cálculos, né, muito comum
ter que refazer experimento por erro de cálculo, né? E que se você não verifica isso, às vezes tu faz toda uma pesquisa em cima de um valor que você acredita que estava trabalhando, na verdade era outro, certo? E assim por diante. Então é um erro que tem origem nos erros aí, ou equipamentos desregulados, né? Por exemplo, você está com uma balança lá de precisão, mas que está descalibrada. E aí você acha que está pesando a massa seca lá, que está dando um determinado valor e está dando a mais ou a menos do que é. Então você vai ter erros aí que, é, digamos aí, que você não vai conseguir verificar esse erro depois, né? Erro no cálculo de tratamento das doses, por exemplo. Então, aplicação de defensivos, onde cada um é aplicado com um pulverizador diferente. Isso é bastante comum, né? Quando a gente tem tratamentos que são diferentes fungicidas, por exemplo, para controle de uma doença em soja. E aí, você, para evitar ter que ficar lavando, né, com bastante cuidado, para evitar mistura dos produtos dentro do pulverizador, você adquire um pulverizador para cada um dos tratamentos. Sei lá, são 8 fungicidas. Você pega um pulverizador para cada um dos fungicidas. E aí, na hora da regulagem, né, se você não regular bem, né, você quer aplicar, digamos, a mesma dosagem para todos. E aí, um dos pulverizadores fica desregulado. O que acontece? Sei lá, o volume de calda que você precisava era de 100 litros por hectare. E aí, aquele ali está aplicando 150, 200. E aí você pode chegar à conclusão de que o fungicida aplicado com aquele produto, fungicida aplicado com aquele pulverizador, tem um efeito melhor que os outros, quando na verdade não, ele só funcionou melhor porque você aplicou uma dosagem maior. Então é um erro que não vai aparecer em lugar nenhum, você vai chegar a uma conclusão, mas que não reflete a realidade. Aí depois você pode ter a sua publicação, né, a sua divulgação do resultado como sendo excelente, e aí, quando outros vão testar, né, aquele produto não funciona, ou funciona a mesma coisa que os demais, não tem nada de especial, e aí o seu trabalho é colocado em xeque, né? O pesquisador deve ter feito alguma coisa errada lá, que só funcionou melhor para ele, para ninguém mais funciona melhor. Então, isso tem que ter muito cuidado, e não coloquem os seus nomes à prova aí, né, de que não ter cuidado aí com os cálculos, com os detalhes, né, dos experimentos, ele é fundamental. Tranquilo? Os principais fontes de erro nos experimentos e quais os cuidados que nós devemos tomar, né? Essa sequência aqui, né, de provável erro e o que fazer para evitar é a lógica daquele artigo que eu passei para vocês lá no início da aula, que está lá no Moodle para vocês lerem. Né? O artigo funciona, né, está estruturado dessa maneira, né? Você apresentar possíveis erros e já pensar nas soluções, né? Não, para evitar isso, o que eu faço? Então, essa é a lógica do artigo lá, que eu recomendo muito que vocês leiam, e a nossa prova vai ter questões, logicamente, sobre ele. Heterogeneidade nas unidades experimentais. Essa talvez seja a maior fonte de erro, que ela é comum, né? Todo experimento vai ter, e, né, toda área tem variabilidade, seja ela de campo, seja ela de caso de vegetação, né, no material experimental, sei lá, todas as situações que nós pensar em executar um experimento, vai existir variabilidade entre as unidades experimentais. E quando as unidades experimentais são áreas de campo, por exemplo, essa variabilidade é comum, né? Os micro-organismos do solo não são distribuídos de forma homogênea, a matéria orgânica tampouco, os nutrientes têm variabilidade, enfim, a dinâmica do solo é muito grande, né? E, por consequência, a heterogeneidade. Então, a heterogeneidade é devida a uma soma de fatores, né? Seja a umidade, seja o tipo de solo, granulometria, partículas, enfim, né? Profundidade e vários outros, né? Drenagem, nivelamento, decomposição de restos culturais, planta daninha, textura, enfim, tudo que vocês aprenderem no decorrer do curso, né? Tem características que proporcionam variabilidade no solo. Então, quando a gente trabalha em experimentos a campo, a gente sabe que vai ter variabilidade, né? As minhas repetições do mesmo tratamento não vão ter o mesmo valor, porque existe essa variabilidade. Além da variação introduzida durante o preparo do solo, né? Quando a gente faz o preparo, além do manejo dos tratos culturais, além da variabilidade do material genético que nós estamos
colocando, né, da cultura. Então, o principal método de contornar a heterogeneidade é adequar a área experimental com a escolha do delineamento experimental condizente. Então, se eu tenho uma área bastante homogênea e eu vou conseguir manter essa homogeneidade, eu posso pensar num delineamento com essas características, que é o delineamento inteiramente casualizado. Agora, se eu sei que tem uma diferença de umidade do solo, por exemplo, eu já sei que eu tenho que fazer um bloqueamento. Nas áreas que tem mais umidade, eu vou fazer um bloco. Nas áreas que tem umidade intermediária, eu vou fazer outro bloco. Onde a área é mais seca, eu vou fazer outros blocos, e assim, nesse sentido. Ou fertilidade, ou alguma característica, né? Ou, às vezes, o bloco não é em função da variabilidade da área, e sim da condução do experimento, né? O experimento é muito grande, eu não vou conseguir fazer o manejo todos homogêneos no mesmo dia, né? E aí eu vou ter que fracionar esses manejos, né? Um faço num dia, outro no outro, que é a lógica dos blocos. Então, eu vou fazer um bloco para cada manejo, né? Para cada situação, né? Eu vou conseguir organizar melhor os manejos de forma homogênea dentro de cada bloco. Tranquilo? Isso nós discutimos bastante lá no delineamento blocos ao acaso. Adequar o tamanho e a forma da parcela, né? Então, que tamanho que tem que ter a minha parcela? E aí, nesse artigo que nós vimos aí, que eu recomendei para vocês lerem, né? Tem diversos, né? Citação de diversos trabalhos definir, né, que buscam, né, definir tamanhos ideais ou mais ideais, mais recomendados para a execução de diversas pesquisas, né, com diversas culturas, né. Então, a busca por um tamanho e uma forma de parcela ideal é um tema recorrente na literatura para as principais culturas, né. Então, eu vou fazer um experimento, sei lá, com feijão calpi. Busque na literatura que provavelmente já tem uma recomendação. Não, feijão calpi é interessante você fazer uma parcela de tantos metros quadrados, com tantas linhas, com tantos metros de comprimento, já tem recomendação. Qual que é o número de repetições? Também tem trabalhos científicos mostrando, né, número de repetições para tal cultura, para tal variável, é tanto, para tal variável é tanto, porque às vezes nós temos variáveis ou culturas que têm mais variabilidade, outros têm menos, e aí nós vamos poder definir isso com um critério não tanto subjetivo, um pouco mais técnico, né? E, logicamente, conhecer a variabilidade das suas unidades experimentais, conhecer a área, conhecer o histórico, conhecer o manejo, enfim, tudo que eu puder ter de informações a respeito de onde eu vou conduzir o experimento, ou dos materiais, né, enfim, da condução do experimento, melhor. Quando eu não tenho informações, né, ou eu quero aprofundar um pouco mais, eu posso pensar em realizar experimentos em branco, né, experimentos de uniformidade, que nós já tratamos sobre isso, né, são aqueles experimentos que eu não tenho tratamentos, em que eu vou conduzir uma cultura de forma totalmente homogênea, como se fosse uma lavoura, né, totalmente homogênea, vou coletar os dados de forma bem pontual, né, bem localizadas. Por exemplo, eu vou conduzir a cultura do milho, né, pegar um híbrido simples, altamente homogêneo, e vou conduzir naquela área o mais homogêneo possível, né. E depois eu vou coletar de metro em metro quadrado essas plantas, por exemplo, massa seca, ou enfim, alguma variável que me traduza a variabilidade da área. Então, se o material genético é homogêneo, a condução foi homogênea, o manejo foi homogêneo, a variabilidade existente nas plantas reflete muito bem a variabilidade da área. Quando eu faço um mapa dessa variabilidade, né, um mapa espacial, eu vou verificar se existe alguma variabilidade né, proporcionada pelaquela área que foi transferida para as plantas, né? Se eu verificar lá, não, determinada área teve um desenvolvimento maior das plantas e uma outra área menor, eu sei que existe um gradiente de variabilidade ali. E aí eu vou pensar em colocar blocos, né, nesse sentido. Então, experimentos de uniformidade têm essa lógica de ser trabalhado, né, de buscar informações da variabilidade da área. Eu não vou saber o que está proporcionando aquela variabilidade, se é umidade, se é fertilidade, se é, enfim, alguma característica específica, mas eu vou saber que a variabilidade existe e já é suficiente para eu fazer um bom planejamento de adequação do delineamento experimental para essa área. Tranquilo? O segundo ponto é heterogeneidade do material experimental, né? Material experimental, principalmente experimentos em casa de vegetação, com vasos, com substrato, com, enfim, com cálculo de adubação, de calcário por vaso, e tudo isso, né, com
às vezes esse transplante de mudas. Então, todos esses materiais que eu citei, vaso, substrato, adubo, calcário, mudas, tudo isso, se não for homogêneo, vai proporcionar variabilidade. Então, a heterogeneidade desse material é uma das fontes principais também de ampliação do meu quadrado médio do erro. Vamos pensar assim, você está planejando um experimento lá com tomate e que você tem lá a avaliação de diversos materiais genéticos de tomate e você precisa lá de 200 vasos de 5 litros de volume, né? E aí você compra o substrato e tal, se planejou, e quando você estava montando seu experimento, acabou o substrato. E aí você vai atrás de mais substrato e chega lá, não tinha da mesma marca o substrato, mas tinha outro lá parecido. O que pode acontecer? Você tem lá, sei lá, dos 200 vasos que tu precisava, tu colocou 150 com substrato e outros 50 com outro substrato. O que isso vai proporcionar? Possivelmente substratos tenham alguma diferença, principalmente se for de marca diferente, enfim, ou às vezes é de lotes diferentes, com tempos de fabricação diferente, que podem proporcionar diferença, né? Ou textura diferente, enfim, alguma diferença, e isso vai se refletir lá na sua condição de experimento, e isso vai fazer com que inflacione o seu erro experimental. Então, todo o material envolvido, né, na sua pesquisa, ele tem que ser o mais homogêneo possível. Só para finalizar, né, e dar uma solução para essa condição do substrato, né, digamos que eu enchi 150 vasos e faltou 50 para encher, e eu vou lá e compro outro substrato. Quando eu vejo, não é o mesmo substrato. O que eu posso pensar? Tira todos os vasos, né, o substrato, coloca lá em cima de uma lona, alguma coisa, coloca o substrato novo que você comprou, mistura, homogeniza ao máximo, ou uma betoneira, alguma coisa assim, né? Um homogeneizador disso, e faz uma mistura daqueles dois substratos, de forma que você tenha volume suficiente, com homogeneidade, para encher todos os vasos. Então, seria uma solução simples aí, né? E aí você vai descrever lá na sua metodologia, né? O substrato utilizado foi na proporção, sei lá, de 3/4 de tal, 1/4 de tal substrato homogeneizado. Pronto, está resolvida aí a sua metodologia, sem nenhum problema, né? E garantindo aí a homogeneidade do material. E aí tem várias descrições aí, né, de detalhes aí para serem homogeneizados quanto aos materiais experimentais. Tratos culturais é outro fator essencial de manutenção da homogeneidade. Nós já falamos várias vezes sobre isso, na aula que vem nós vamos voltar a falar disso, né? Os tratos culturais, eles têm que ser o mais homogêneos possíveis, né? O controle de pragas, de doenças, a adubação, o manejo de controle de plantas infestantes, e essas atividades elas têm que ser executadas aí buscando a homogeneidade sempre. A gente sabe que quando o nosso trabalho manual ele é demorado e cansativo, nós vamos ter, mesmo que a gente não queira e que tenha cuidado, a gente vai ter uma variabilidade aí decorrente do ser humano. A gente vai cansar, a gente vai ter um desgaste, né? E aí o nosso cuidado ao longo do tempo de execução dessa atividade, ele passa a ser diferenciado. Então, uma forma de minimizar isso é nós proporcionar a aleatorização dos tratos culturais. Então, quando a gente fala lá em princípio básico da experimentação é a casualização, não é só a casualização dos tratamentos sobre as unidades experimentais, é a casualização de todos os tratos culturais realizados no seu experimento. Então, se eu vou realizar capina toda semana eu vou casualizar, eu vou sortear para onde que eu vou começar, qual ponta do meu experimento, qual o bloco, enfim, eu vou casualizar todos os tratos culturais, aplicação de adubação, controle de pragas, tudo isso tem que ser casualizado, não posso manter, né, sempre a mesma rotina, a mesma sequência de parcelas, porque aí eu posso ter um acúmulo de erros em algumas determinadas parcelas, e isso vai fazer com que a gente não atenda os pressupostos também, e também inflacione nosso erro experimental. Então, no delineamento inteiramente casualizado, os casos culturais, né, tem que ter especial atenção, porque não tem, né, o fator bloco para nos ajudar aí a minimizar esse fator. Então, toda a diferença existente entre as repetições dos mesmos tratamentos, eles recaem sobre o quadrado médio do erro, e aí nós temos ampliação aí da nossa variabilidade experimental.
no delineamento blocos ao acaso, essa homogeneidade tem que ser garantida internamente em cada um dos blocos. Outra fonte de erro experimental é a competição intraparcelar. O que é competição intraparcelar? É competição dentro das parcelas. Então, uma mesma parcela, pensa uma parcela de soja, né? Nós temos lá, digamos, 4 linhas de soja com 5 metros de comprimento, essa é a minha parcela. Então, nós temos dentro da parcela a competição natural entre as plantas, né? Dado o seu espaçamento, dado o seu espaçamento entre linhas, entre plantas, elas vão competir por água, por nutrientes, por luz, enfim. E essa competição, quando essas plantas são homogeneamente distribuídas, né? Quando a nossa semeadura ela é realizada de forma bastante homogênea, tranquilo, as plantas vão ter ali a mesma competição entre elas, né, tendo um material genético bastante uniforme, enfim, as plantas vão se desenvolver muito parecidas, né, e vão conseguir competir de igual para igual. Agora, quando nós temos uma semeadura diferenciada, né, com mais desuniforme, aí nós vamos ter espaçamentos maiores entre algumas plantas, espaçamentos menores, né, plantas mais próximas umas das outras, e isso vai fazer com que a competição entre as plantas seja desigual. Às vezes uma planta tem mais luz, tem mais área disponível com água, com nutrientes, então ela vai se desenvolver melhor, vai sombrear a outra, e isso tudo causa heterogeneidade, causa variabilidade. Então essa competição intraparcelar é fundamental que a gente busque ao máximo, né? Em experimentos menores, é comum que a gente fazer uma semeadura com um número maior de sementes do que a população ideal que a gente precisa. Digamos lá que eu preciso, né, pensando em soja, eu preciso, sei lá, digamos que eu estabeleci que é 15 plantas por metro linear. Eu vou colocar 30 sementes, ou algo próximo a isso, de forma que logo após o estabelecimento das plântulas, eu vou chegar lá e vou ralear, eu vou aleatorizar, né? E vou remover as plantas em excesso e deixar só as 15 que eu preciso. Porque a fase de emergência, né, de germinação e emergência das plantas, é uma fase bastante crítica para a cultura, para diversas culturas, né? E que a desuniformidade ela é comum, né, nessa fase das culturas. Então, para garantir que tenha uma população igual em todos os meus tratamentos, né, e que o espaçamento, enfim, seja bastante homogêneo, eu vou fazer esse tipo de trato cultural, né, e vou fazer o desbaste, né, vou remover as plantas em excesso, deixar de forma bastante homogênea a minha parcela com o número ideal de plantas. Então, é uma forma de minimizar a competição intraparcelar, tranquilo? Outro tipo de competição é competição interparcelar, competição entre parcelas vizinhas, né? Quando os tratamentos são muito diferentes entre si, por exemplo, dose de adubo, espécies ou cultivares de diferentes alturas ou diferentes ciclos de desenvolvimento, a aplicação de fertilizantes e vários outros, a competição entre plantas de parcelas vizinhas, ela acontece. E como que a gente faz para minimizar isso, né? Digamos que a gente está, pegar um exemplo, né? Experimento com adubação. E aí você está pensando lá na cultura do milho, eu vou para adubação nitrogenada, vou testar a dose 0, 100, 200, 300 e 400 quilos de nitrogênio por hectare. E aí você vê lá no seu sorteio que tem uma parcela que recebeu a dose 0, ou seja, sem aplicação de nitrogênio, e a parcela do lado recebeu a dose 400 kg de nitrogênio. O que vai acontecer, né? Na sua primeira aplicação de adubação nitrogenada, né? Aquela parcela que não ganhou nada, né? A parcela logo ao lado vai ter recebido ali uma dose bastante elevada. O que a planta vai, né, perceber, né, no solo que tem mais nutrientes naquele sentido, vai direcionar suas raízes para aquela parcela do lado, enfim, e dada a proximidade das linhas, as plantas de uma parcela que não era para ter adubação nitrogenada vão receber adubo porque as raízes migraram. Então, como que a gente minimiza esse tipo de efeito, né, de parcelas vizinhas ou competição interparcelar? Utilizando bordaduras. Bordadura é o quê? É uma área ao redor dentro da parcela, né? Uma área que eu não vou avaliar, que eu conduzo o experimento, né? Com a parcela, digamos lá, de milho, 4 linhas com 5 metros de comprimento.
as linhas externas, né, a linha 1 e a linha 4, eu não vou avaliar, assim como as plantas das pontas da minha parcela, são 5 metros de comprimento, 1 metro de uma ponta e o outro metro da outra ponta, eu não vou avaliar só os 3 metros centrais. Então, eu vou ter uma bordadura, né, dentro dessa parcela que eu não vou avaliar, porque ela pode ter efeito das parcelas vizinhas. Isso com a aplicação de produtos via pulverização, né, da deriva. Então, se eu vou pensar em experimentos avaliando fungicidas, por exemplo, e as parcelas estão lado a lado, pode ter, né, uma parcela lá que era testemunha, que não ia receber fungicida, de cada lado dessa parcela tem um fungicida sendo aplicado. Se tiver deriva, o que vai acontecer? Eu vou avaliar aquela parcela testemunha dizendo que ela não recebeu fungicida, quando na verdade recebeu, né, um pouquinho de cada um dos fungicidas das parcelas do lado, da deriva. Então, o que a gente faz para minimizar? Coloca uma bordadura maior, sei lá, 1 metro, 2 metros de bordadura, né? Planeja parcelas maiores para ter bordaduras que não serão avaliadas, né? Somente a parte interna, a parte central aí, a parte que não sofreu influência das parcelas vizinhas será analisada, né? Será os dados coletados. Aí temos outras, né, fontes de variação, pragas, doenças, plantas daninhas. Essas costumam, né, algumas pragas ter comportamento gregário, né, comportamento de ocorrerem de forma agrupada, né, e aí isso pode prejudicar parcelas específicas, tratamentos específicos. Então, nós temos sempre que controlar ao máximo aí esses fatores externos, né, porque eles às vezes acontecem de forma aleatória, e isso faz com que o nosso erro experimental ele seja inflacionado, né, nós tenhamos problema aí com precisão experimental. Então, tem que controlar muito bem, né, planejar as aplicações, as avaliações, o monitoramento constante dos experimentos, evitando ao máximo qualquer tipo de praga, doença, planta daninha, a não ser que isso seja um fator experimental, né? Eu estou avaliando lá determinada praga, enfim, aí você vai precisar ter ela para ser avaliada, né? Amostragem na parcela, né? Muitas vezes, dependendo da variável e a quantidade de material experimental, o tamanho da unidade experimental, não é possível avaliar toda a unidade experimental. Então, quando a gente tem parcelas muito grandes, a gente costuma fazer o quê? Fazer uma análise por amostragem, né? Então, dentro da minha parcela lá, eu tinha, sei lá, 1.000 plantas. Eu vou avaliar, digamos, sei lá, 10% dela, eu vou avaliar 100 plantas, ou seja, eu estou fazendo uma amostra dentro da minha parcela, e aí eu preciso pensar num delineamento que considere a técnica de amostragem na parcela, né? Então, todas essas técnicas de análise de delineamentos experimentais que nós vimos, existem também técnicas com amostragem dentro da parcela. Então, quando a gente vai pensar em fazer esse tipo de abordagem, a gente já tem que se planejar, estudar, verificar como faz esse tipo de análise, tanto, né, no software, a sua interpretação, de forma que a gente consiga, né, fazer essa análise de forma correta. E as amostras, elas sempre têm que ser aleatórias, né, sempre representativas daquela minha população, né, daquela minha parcela, no caso. Planejamento de experimento. Planejamento de experimento é um procedimento que visa auxiliar o pesquisador no desenvolvimento, né, do projeto de pesquisa, né. Quando a gente tem um projeto de pesquisa, muitas vezes a gente tem, na nossa área, projetos de experimento, né, planeja-se executar experimento. O projeto de pesquisa é mais amplo, e um experimento, né, às vezes é parte de uma pesquisa. Às vezes uma pesquisa ela tem mais de um experimento. Às vezes são experimentos, inclusive, encadeados, né? Eu faço um experimento piloto para fazer uma avaliação inicial, depois, com base nesse resultado, eu planejo outro experimento. Então, dentro de um projeto de pesquisa, eu tenho projetos de experimento. E esses projetos de experimentos, projeto de pesquisa, você já estudaram vastamente aí na disciplina de metodologia científica, né? E num projeto de experimento, você vai detalhar, né, os detalhes da condução desse experimento, né? Todo o material, cronograma, atividades de pesquisa, tudo que você precisa, né, para executar esse experimento, né? E todos os detalhes, datas, produtos utilizados, dosagens, quantidades, né? Tudo isso definido no seu projeto de experimento, né? Para que serve esse projeto de experimento, né? Para ficar como um registro dessa pesquisa que você está conduzindo, né? Desse experimento que você vai executar. Muitas vezes você propriamente vai executar, mas às vezes
você, por algum motivo, tenha que transferir essa pesquisa para outra pessoa, ou você precisa que outras pessoas também executem essa pesquisa, né? Se for uma pesquisa em rede, por exemplo, então esse projeto de experimento ele tem que ser extremamente detalhado, né? De forma que outras pessoas lendo esse projeto, ou você mesmo, quando você precisar repetir esse experimento, se for o caso, você conduzir esse experimento nas mesmas condições, né? Então, você vai ter o título, o vínculo da pesquisa, o objetivo, a relação dos tratamentos, né? Essa relação detalhada, né, do que é os tratamentos, o croquis, né, o desenho com o máximo de detalhes, tamanho da parcela, espaçamento entre linhas, entre plantas, enfim, casualização dos tratamentos, tudo que é de detalhe tem que ser colocado no seu croquis, né? Caderneta de campo, né? Como que eu vou avaliar esses análises, coletar esses dados, como que eu vou anotar, qual é o número de casas decimais, enfim, né? Qual a unidade de medida, tudo isso tem que estar colocado aí com detalhes no seu planejamento de experimento. Cronograma das atividades, né? Quando que eu vou fazer a semeadura, o raleio, a aplicação de produtos, né? De manejos, as avaliações, todas as condições gerais do experimento, a análise dos resultados, né, fundamental a parte de análise estatística, organização dos dados, enfim, qual tipo de análise, qual teste estatístico, qual software, né, como faz essa análise, tudo isso tem que estar detalhado aí, né, o projeto, ele deve ser simples, né, e claro, porém ele tem que ser detalhado, né, de forma que quem pegar esse projeto, ou você mesmo, num outro momento, você consiga reproduzir esse experimento nas mesmas condições, né? E depois você passa para análise da qualidade da análise estatística, né? Avaliando as pressuposições da análise de variância, né? Então, a gente diz que uma análise estatística de um experimento, né, os resultados de um experimento eles são de boa qualidade se os pressupostos do modelo são atendidos. E aí nós precisamos fazer a análise de acordo, né, com o modelo matemático e analisar as pressuposições desse modelo matemático. Aqui nós temos um modelo mais simples, né, que é do treinamento casualizado, unifatorial, em que a gente precisa verificar os pressupostos desse modelo. Quem são eles? Né? Homogeneidade entre as variâncias dos erros. Quem que é os erros? É essa última porção do nosso modelo matemático, E e J. Então, a gente precisa calcular esses resíduos, esses erros, que incidem sobre, né, estimados para cada uma das parcelas, e verificar se a homogeneidade entre as variâncias dos erros, ela se verifica. Eu não posso ter parcelas com um erro muito elevado e as outras com um erro baixo, porque isso vai implicar na análise de variância, no resultado das análises de variância. Normalidade dos erros, outro, né, fundamental aí, que é a normalidade dos erros. Esses erros, eles têm que ser normalmente distribuídos, são pressupostos das técnicas estatísticas chamadas estatísticas paramétricas. Então, é uma necessidade, a análise de variância, o teste F é uma estatística paramétrica, o teste Tukey é uma estatística paramétrica, enfim, nós temos a necessidade de atendimento dessas pressuposições, a aleatoriedade desses erros, né? O que nós comentamos lá da casualização dos tratos culturais, né? Eu não posso ter um viés, né, de proporcionar erros num determinado grupo de unidades experimentais e evitar erros em outros. Eu preciso ter quando existir esse erro, né, e sempre vai existir, né, mas que ele seja mínimo, mas que ele seja aleatório, que ele seja independente, né? Tranquilo? Assim como os cuidados com a competição intraparcelar e interparcelar, né? Também garante a independência entre os erros, né? Se você tem uma parcela influenciando na outra, você não vai ter a independência dos erros, você vai ter um erro de uma parcela sendo influenciado pelo erro da parcela vizinha, então você não garante essa independência dos erros. E a aditividade dos efeitos é uma característica, né, dos modelos matemáticos aí, que a gente precisa atender aos princípios básicos aí da casualização, da repetição, do controle local, de forma a atender essas pressuposições. E na próxima aula nós vamos ver como que a gente avalia se esses pressupostos são ou não atendidos. E só para ficar aí de gancho para a próxima aula, né,
A gente pode ter duas situações, né? Quando a gente atende aos pressupostos e está tudo bem, está tudo maravilha, a gente vai fazer análise estatística, né, e vai confiar naquele resultado. Mas pode acontecer dos nossos pressupostos não serem atendidos. E aí, o que eu faço? Conduzir meu experimento, tudo, né, dentro do máxima cuidado que eu pude ter, né, no meu experimento e tal, mas chegou lá na análise do meu experimento, eu verifiquei que uma ou mais pressuposições não foram atendidas. O que eu faço? Temos duas opções quando as nossas pressuposições, seja a normalidade dos erros ou homogeneidade das variâncias, não são atendidas. Uma opção que não é muito aceita é essa número 2. Não é muito aceita na nossa área, né, na estatística, na experimentação agrícola, enfim, na nossa área agronômica, não é muito bem vista, assim, pelos pesquisadores, pela comunidade científica, a aplicação de testes não paramétricos. Existem testes, né, equivalentes a um teste Tukey, que são testes não paramétricos, que não exigem essas pressuposições de normalidade, de homogeneidade de variâncias. Então, tem testes como o teste de Spearman, teste de Friedman, teste de Cruz-Gawalys, bastante utilizado, né? Em outras áreas, esses testes são mais bem aceitos, né? Na nossa área, não são muito utilizados. Então, a análise não paramétrica, ela não é muito utilizada, mas, às vezes, é a única solução, a única saída, né? Então, pode ser utilizada. A outra possibilidade é mudança de escala, ou também chamada de transformação de dados, né? Às vezes eu tenho meu conjunto de dados numa escala, e simplesmente eu mudando de escala e fazendo a avaliação das pressuposições, eu já consigo minimizar aqueles efeitos estatísticos lá da não atendimento da normalidade ou homogeneidade. Quando eu falo em transformação de dados, pessoal, eu não estou manipulando os dados, que é diferente. Manipular o dado é algo que não é ético, né? Eu mudar um valor coletado experimentalmente. Aqui quando eu estou falando de transformação de dados, eu estou modificando a escala dos dados, como, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, y asterisco, ij, é igual a raiz do y e j, ou seja, a transformação que eu apliquei aqui foi aplicar em todas as meus valores coletados, por exemplo, uma variável altura de plantas, que essa variável não atendeu, digamos, a normalidade ou a homogeneidade de variâncias. Eu tiro a raiz de todos os valores de altura de planta de todas as parcelas. Eu mudei algum dado? Especificamente, não, mudei todos, mudando de escala. Então, a mudança que eu apliquei, ela se aplica a todos. Então, eu não vou ter prejuízo do ponto de vista ético, né? Eu não estou manipulando dado algum, eu estou aplicando uma transformação que é meramente estatística, né? Meramente para fins de atendimento de um pressuposto. Aqui tem outro tipo de transformação, logaritmo na base 10. Aplicação do logaritmo também, se eu aplicar em todos os dados, não vai ter problema algum. E tem vários outros, arco-seno, aplicação de transformação Box-Cox, né? Então, tem várias possibilidades. E essa opção de transformação de dados ou mudança de escala é bastante utilizada na nossa área quando as pressuposições não são atendidas e vai ser o foco da nossa próxima aula. Tranquilo? Então, tá aqui as referências. Fica como dever de casa para vocês lerem aquele artigo que eu comentei com vocês lá no início da aula, está disponível lá no Moodle, e se prepararem aí para a nossa prova, né, que já está em vias de acontecer aí, nossa prova teórica. Eu comentei lá no grupo do WhatsApp antes da aula, né, que a nossa temática da aula de hoje, ela é a base para a nossa prova teórica, e visto que a gente revisou quase tudo que a gente viu na disciplina, né, de alguma forma, né, falamos de delineamento, de princípios básicos, de casualização, de interação, enfim, a gente falou de várias coisas que a gente discutiu no decorrer do semestre, né, e a aula de hoje, ela tem bastante importância nesse sentido aí.